Olá! O Contraponto de hoje fala sobre as transformações que estão ocorrendo na Constituição da Família, reflexo das mudanças e processos sociais pelo qual passamos no decorrer do tempo. Confira a nossa reportagem. O mundo passa por constantes mudanças, algumas mais lentas e graduais, outras mais aceleradas. Nas últimas décadas, essas transformações atingiram diretamente o núcleo familiar. Durante muitas décadas, a família ela se constituiu como um grupo de pessoas que tinha como objetivo a manutenção do patrimônio familiar, né? As famílias patriarcais, então, elas eram constituídas principalmente para a manutenção do patrimônio. E hoje, a partir do século XVIII, em especial, a gente observa uma transformação da família e hoje se constitui muito mais por grupo de pessoas que mantêm laços afetivos. Então, vamos pensar assim, aquilo que reúne esse grupo de pessoas mudou consideravelmente, né? Da manutenção do patrimônio para laços afetivos. E, nisso, por si só, já há uma transformação de valores, e que repercute de maneira geral na sociedade. Mas eu posso dizer que houve uma transformação, com certeza. A partir da Constituição de 1988, as novas formas de família foram reconhecidas. Ou seja, a família não precisa ser constituída de forma patriarcal, podendo se organizar através de relações monoparentais, que são aquelas formadas somente pela figura do pai ou da mãe, sem descaracterizar a entidade familiar. A psicanálise indica que a criança, para se desenvolver, ela precisa de cuidados do tipo paterno e cuidados do tipo materno, né? Que a gente fala em termos de função paterna e função materna. A psicanálise desenvolveu a teoria em uma sociedade em que a família era patriarcal, né? Existia um pai, uma mãe, quer dizer, essas funções eram encarnadas em um homem e uma mulher, realmente. Mas houve essa transformação da família e, atualmente, a gente costuma dizer, então, que a criança, para se desenvolver, precisa, sim, de ambos os tipos de cuidado, porém, o cuidado do tipo materno não precisa estar encarnado em uma mulher, não necessariamente. Da mesma forma que o cuidado do tipo paterno não precisa estar encarnado em um homem. Essas transformações no núcleo familiar são recentes e têm dividido opiniões. Eu sou a favor da visão tradicional e aceito essas novas desde que haja um comprometimento de todas as partes, de toda a família nova que foi criada. E eu tenho visto assim que a maior parte, ou a maioria, acho que não está dando bem certo em relação às crianças. Seria uma cafonice da minha parte se eu não acompanhasse a evolução. Então, nós de mais idade, dos tempos mais antigos, eu vou fazer 65 anos agora em novembro, e me considero já de idade avançada. E a gente tem que acompanhar a nova geração, os costumes, os costumes antigos terminou. E aí nós temos que nos evoluir junto, acompanhar e aceitar dos jovens novos costumes. Eu sou a favor, sim, porque até mesmo eu fui criado só pela minha mãe, pelo meu avô e pela minha avó, então não tem como eu ser contra, porque eu fui bem criado. Para conversar sobre este assunto, estão conosco o antropólogo e professor da Unifra, Gilberto Benetti, e o advogado e militante pelos direitos homoafetivos, Alberto Barreto Guerck. Bem-vindos ao programa. Bom, eu começo, professor Benetti, perguntando um pouco como é que se constitui a família historicamente? Gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, os telespectadores. Bem, a família, em cada sociedade, ela evoluiu e continua evoluindo hoje de uma maneira particular. Então, nós não temos um foco, talvez, porque nós teríamos que ter um foco para cada sociedade, para cada etnia, que ele tem uma caminhada
peculiar e diferente. Nós sabemos, sim, que a evolução ocorre dentro daquela visão tradicional que temos hoje, é tradicional de alguns tempos atrás. Há 100 anos atrás, o tradicional era antes ainda, né? Então, nós percebemos, sim, que a família, em todas as sociedades, ela representa um dos grandes pilares da sociedade. Nós temos 5 grandes pilares, que são as 5 grandes instituições. E a família é uma delas. E ela tem um papel fundamental como instituição. Ela não pode repassar para a família, ou para a escola, ou para a igreja, ou para o Estado, ou para as instituições econômicas, o papel que é dela. Então, o papel fundamental da família é justamente a educação, a manutenção e todos os elementos de segurança que a família precisa, que o filho precisa para se desenvolver. Nós sabemos que, atualmente, a família assumiu uma característica diferenciada em relação a alguns anos atrás. Qual seria o modelo certo, a de hoje ou a de ontem? Não há um modelo jamais, né? E também a família que hoje ela se estruturou dentro de um foco um pouco diferenciado do tradicional, né? Vamos dizer que é boa ou não é boa, é a família que nós temos. Nós temos que nos ajustar em cima da realidade que se apresenta e tentar conciliar, tentar resgatar um pouquinho esse papel que deve ser da família, seja ela do pai, a mãe e os filhos, seja ela da mãe e os avós, ou seja ela de 2 mulheres ou de 2 homens. Mas, de qualquer forma, precisamos resgatar aqueles elementos fundamentais que é a dimensão educativa e segurança e formativa do novo ser que está surgindo. Tá certo. Alberto, na sua opinião, quais que são as transformações, as mudanças na sociedade que acabam por afetar essa estrutura de família que vem se transformando? Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Agradecer mais uma vez à instituição Unifra, que me convida a participar de mais um evento e podendo colaborar de alguma forma para esse momento. Quanto ao aspecto de família no conceito jurídico, a família ela vem evoluindo porque o direito evolui, porque a sociedade evolui. Então, a família ela tem que acompanhar a evolução humana porque ela é formada por seres humanos e automaticamente, juridicamente, isso reflete nesses aspectos jurídicos. Delimitando no tempo e no espaço, que é no Brasil a partir da Constituição de 88, antes da Constituição de 88, para o direito, família era só o casamento entre homem e mulher. Não se tinha outra forma, não se reconhecia outro instituto como família. A partir da Constituição de 88, que é após um período ditatorial, né, de garantir direitos fundamentais, surge então, na verdade já existiam, mas se regulamenta, 2 outras formas de família. A união estável, onde é homem e mulher com a relação pública e notória, baseada no afeto, com o intuito de família, mas que não estão casados, mas vivem em união. E também se reconhece a família monoparental, ou seja, onde se tem um dos polos, ou a mãe e os filhos, ou o pai e os filhos, não sendo necessariamente ter que ser uma família patriarcal. Acontece que em 88, isso é 24 anos atrás, a sociedade não tinha evoluído ao ponto ainda de reconhecer os direitos das uniões baseadas no afeto entre pessoas do mesmo sexo. Homens e homens, mulheres e mulheres. E o legislador constituinte em 88, por questão de preconceito, que evoluiu para uma discriminação, não elevou ao patamar de entidade familiar as uniões homoafetivas. Como eles dependiam diretamente do voto, isso poderia refletir no anseio popular e até mesmo numa não reeleição futuramente, foi se deixando no decurso do tempo e fazendo vista grossa para essas situações. Até que chegou o ponto que essas situações se tornaram insustentáveis, porque essas entidades, embora de pessoas do mesmo sexo, elas eram tratadas como sociedades de fato, como se uma empresa fosse. Então, foi parar no judiciário. E aí, com a evolução, né, das decisões, subindo de primeiro, segundo grau até chegar na terceira instância, o ano passado o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem o dever de ser o guardião da Constituição, né, como nós estamos vendo no julgamento do Mensalão agora no momento, reconheceu de forma analógica as uniões homoafetivas como entidade familiar. No direito, a analogia é pegar um caso que não tem previsão legal e adequar a outro que tem previsão legal, porque o instituto é muito parecido. Nesse caso, a união estável, ou seja, uma união pública e notória
baseada no afeto com o intuito de família. A única diferença são os polos, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher e uma mulher. Até porque a justiça, ela tem uns atrasos, ela não acompanha ao mesmo tempo que a sociedade vai tendo transformações. Exatamente, eu sempre brinco que o direito, a gente tem a mania de repetir as mesmas coisas do passado e não olhar para o futuro. Eu tenho a sensação, às vezes, que como, por exemplo, a medicina está sempre adiante e o direito está sempre citando os autores do passado, repetindo o mesmo do mesmo. Então, realmente, é um segmento, uma área de formação que demora a evoluir, mas demora a evoluir porque o ser humano, a consciência humana e a sociedade que vai refletir nesse direito também demora, né? Então, o STF, por exemplo, ganhou um tempo para sentir o anseio popular, sentir o que a sociedade esperava disso, para depois fazer o julgamento e reconhecer as uniões homoafetivas, que são de pessoas que pagam tributos, pagam impostos, movimentam a economia, têm todos os deveres e que não tinham sequer direitos mínimos reconhecidos. Era uma declaração de inconstitucionalidade e não reconhecimento. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo, em seguida nós voltamos falando sobre as mudanças que estão afetando a família na contemporaneidade. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Estamos de volta com o Contraponto. Hoje recebemos o antropólogo e professor da Unifra, Gilberto Benetti, e o advogado e militante pelos direitos homoafetivos, Alberto Barreto Guerck. E estamos falando a respeito das mudanças no núcleo familiar. Professor Benetti, no último bloco falávamos a respeito das transformações no núcleo familiar a partir do ponto de vista jurídico, mas também há outros fatores que influenciam essas transformações. Quais são elas? Como foi falado antes, a família representa a base do novo ser. A educação ela tem que começar na família. E nós sabemos que quando o ser ele nasce, ele não está pronto. Ele vai se humanizando ao longo da história através dos valores. E esses valores são fundamentais para que ele possa interagir com seus iguais de uma maneira harmônica, que ele possa viver em harmonia no trabalho, no lazer, aonde ele estiver, que ele possa viver de uma maneira harmônica. E esses valores, eles iniciam no período intrauterino, quando já dentro da possibilidade do desejo de ter um filho. Isso é extremamente importante. Hoje nós temos a grande possibilidade de programar os nossos filhos, a nossa família, já que nós temos o método contraceptivo. Então nós podemos programar e tal época que eu quero. É importante que isso aconteça porque no momento que o pai e a mãe engravidam, é claro, tem que ser os dois, né?
é importante que aquele período, dentro do período da gestação, que haja já o primeiro processo afetivo, de acolhimento, de afeto, de amor, de carinhar a barriga da mãe, né, de falar com o bebê. Ele já está se formando dentro da vida intrauterina, justamente com aquela dimensão valorativa de acolhimento. E depois, logicamente, que ele vai nascer, tem que ter aquele acompanhamento fundamental, não apenas como hoje nós estamos vivendo, que passa a ser um problema muito sério da nossa contemporaneidade, de preparar os nossos filhos para que sejam pessoas competentes profissionalmente. Isso é importante também. Só que nós abrimos mão dos valores fundamentais para investir somente nessa dimensão do preparo. Então, desde cedo a gente já coloca no cursinho, de computação, porque cedo ele aprende mais fácil. Cursinho de inglês melhor ainda, porque nos primeiros anos ele vai assimilando com mais facilidade maior as outras línguas. Então, nós vamos transformar um adulto em miniatura desde cedo com o propósito de prepará-lo para estar competindo no mercado de trabalho, né, dentro dessa selva que depois ele vai se portar, né, que ele esteja competente para poder competir e vencer, chegar no topo da pirâmide. E a outra dimensão, que é a dimensão do ser, da solidariedade, do afeto, do carinho, a própria honestidade, que é um elemento básico a ser trabalhado na família, não é trabalhado, muito pelo contrário. A gente vê que os pais educam os seus filhos não para serem honestos, mas para serem espertos. Ser esperto, hoje em dia, é um preparo para ele se defender, para ele poder enganar o outro, para ele chegar no topo da pirâmide. Então, ele desde pequeno aprende a ser esperto. E o pai aplaude quando ele consegue enganar o coleguinha. Quer dizer, não deixa de ser um valor a esperteza, só que é um valor que subjugou todos os demais valores que são fundamentais para o desenvolvimento desse novo ser e dessa família. Como também a própria mãe ela está no mercado de trabalho, antes ela era cuidadora da família tradicional. Hoje ela está no mercado de trabalho, ótimo, e tem que ser assim, ela tem que desenvolver o seu potencial profissional também. Agora, não podemos abrir mão jamais daquela relação com o novo ser, da base que nós temos o compromisso com o novo ser. Talvez não 24 horas por dia, mas 2, 3, 4 horas por dia que a gente está junto. Esse momento tem que ser extremamente significativo. Como também o próprio exemplo dos pais, né, é extremamente significativo para o filho se espelhar. Porque nós sabemos que as crianças se espelham em quem está acima. Todo mundo se espelha no outro. Nós também nos espelhamos até nos políticos, por isso que de repente somos um pouco corruptos também, né? Mas nós sempre nos espelhamos a quem está acima de nós. Então, para o filho, que os pais são a razão, a base para ele olha o pai, ele se espelha no pai, e aí ele passa a ser competitivo com o pai, correu 24 horas por dia atrás da dimensão financeira, como o pai e como a mãe faz, né? E isso, na verdade, vai faltar posteriormente, na sua fase já adulto, na adolescência, aqueles valores que ele precisa para se encontrar consigo mesmo, para ele se autoconhecer, para ele se relacionar consigo mesmo, para ele se relacionar com o outro. Precisamos dos valores para ele se relacionar bem no mercado de trabalho também, para ele se relacionar bem no lazer. Então, ele precisa ter esses valores, até para ele ser feliz, que é uma dimensão básica da condição humana, o ato de ser feliz. Mas o ato de ser feliz também remete um pouco ao sucesso profissional, mas também à vivência daqueles valores que são básicos. Alberto, como é que você avalia essas mudanças, né, que tem sofrido a família, se a sociedade está preparada para esse tipo de transformação? Mas a partir do ponto de vista em não aceitar, mas enquanto pais e mães constituírem famílias que não sejam, né, essa família patriarcal, né, de como ela costumava ser, porque as gerações, agora que está começando a haver uma mudança, né, nas gerações de agora, né, porque até então, como o professor falava, nos espelhávamos nos pais e nas mães das famílias que tínhamos. Exatamente. Uma questão que é bastante relevante para o direito é observar que a Constituição Federal, para começar, diz que é direito de todos a educação e é um dever do Estado e da família essa educação. A gente fala muito hoje em crise da família, mas não é a crise do modelo familiar, literalmente. Não é a crise de sair da família patriarcal ou daquela família tradicionalmente constituída por um homem ou por uma mulher e, por exemplo, evidenciar uma família homoafetiva. A crise que nós temos hoje é uma crise de valores.
de valores, de respeito, de amor, de carinho com o próximo, de exatamente como o professor Benetti acabou de falar. Tu não cria o filho para ter valores, mas para ele ser esperto. E é bom que ele seja, porque assim ele vai chegar a algum lugar mais rápido. Então, a crise, na minha concepção, e eu observo isso dentro dos processos, porque eu atuo muito dentro das varas da família aqui em Santa Maria, a gente evidencia que realmente são crises de valores, porque tem famílias tradicionalmente constituídas por pares heterossexuais e que vão ao fracasso. E geralmente são deles as ações de divórcio, com fixação de alimentos e fixação de guarda. Quanto às mudanças e transformação, eu sempre comento que isso é um reflexo do período histórico no qual nós vivemos hoje. Né? Nós vivemos alguns anos em período de regime ditatorial, né? Onde não se podia nada e aquele era o modelo que deveria ter seguido e era a família tradicional à base da época, antes de 88, nem se reconhecia outras possibilidades. Após a Constituição de 88, a gente começa a trazer dentro do seu artigo 5º, por exemplo, todos os direitos possíveis, com medo de que aconteça mais um golpe de Estado e não se possa, né, garantir esses direitos novamente. E aí se chega numa dicotomia. Antes não se podia nada, agora se pode tudo. Então, tudo demais faz mal e direitos garantidos demais, nós hoje estamos constatando que também faz mal. Então, eu entendo que os próximos passos das gerações familiares é realmente entender que permitir demais também faz mal e aí rever esses conceitos e valores. Quanto à sociedade, as transformações nas formas de família são decorrentes da transformação social. Muito embora muitas pessoas digam que não aceitem, mas elas não se dão conta que já estão inseridas nesse processo de transformação. É muito comum também a gente evidenciar a pessoa dizer que ela não é preconceituosa, mas desde que não seja na família dela, né? Então, tem preconceito sim nas formações homoafetivas, por exemplo. Famílias monoparentais hoje já diminuiu bastante, porque antigamente era mais alto esse nível de preconceito, porque Deus livre uma mãe desquitada que tinha seus filhos, né, e tinha que ir para o mercado de trabalho. Hoje o foco já saiu dela, é comum. Hoje o foco está nos pares homoafetivos. E uma observação que eu queria fazer agora é que nós temos que nos orgulhar muito dessa evolução no Rio Grande do Sul. Porque, juridicamente falando, o Rio Grande do Sul é pioneiro em todas as decisões a respeito de direitos homoafetivos no Brasil. Inclusive, direito previdenciário, pensão por morte para pares homossexuais, foi uma juíza que estava em Porto Alegre e que hoje é juíza em Santa Maria, que é a doutora Simone Barbissan Fortes, que concedeu a primeira pensão por morte do Brasil, e isso alterou toda a normativa da Previdência Social, e hoje no Brasil inteiro é vigente. Pensão por morte, direito alimentar, partilha de bens. Então, o Rio Grande do Sul é referência. Inclusive, um nome que deve ser sempre citado porque foi pioneira nesse termo, é neologismo dela, o termo união homoafetiva, é a desembargadora aposentada, né, a gaúcha Maria Berenice Dias, que hoje ela advoga, milita pelos direitos homoafetivos, é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, e que ela criou o termo uniões homoafetivas. E Santa Maria também é referência, porque Santa Maria, para te ter uma ideia, foi a primeira cidade no Brasil que concedeu visita íntima a um par homossexual, né? Então, eu observo que a crise hoje não é necessariamente do formato familiar, mas é a crise de valores, daquilo que realmente forma a base familiar, independente da forma que ela está estruturada. Tá certo, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos, não saia daí. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda
a montar as peças da nossa vida. Sempre quis pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Estamos de volta. O assunto do contraponto de hoje é a mudança na formação do núcleo familiar. Professor Benetti, como se dá essa relação da família com os filhos na atualidade? Muito bem. Nós percebemos de uma maneira, a partir do momento que o pai e a mãe saiu para trabalhar fora, pelo fato da distância que estava até afetivamente os pais dos seus filhos, os filhos passaram a comandar a família, né? Eles passaram a tomar conta da família. E aí os pais, muitas vezes até por um peso de consciência, acabam trazendo coisas para os filhos. Só que os filhos eles passaram a ser vistos como príncipes e princesas, que precisava ser trabalhado para que eles tivessem o máximo sobre si e não pudessem ser nem contrariados. Porque o príncipe recebe tudo, ele tem sempre a razão, ele comanda, a princesa sempre comanda, né? E os pais, então, praticamente ficaram à margem, deixando que os filhos comandem a família. Nós sabemos que quem tem que ter o controle remoto da família, não só da televisão, mas também da família, são os pais. Porque os pais já têm toda uma caminhada, uma história, e eles que orientam a família, eles que encaminham a sua família, eles que representam uma autoridade na família. E não os filhos. Mas os filhos, pelo fato desse distanciamento, eles passaram a ter o controle e eles não podem ser contrariados. Então, por fato de não serem contrariados, a gente tolera horários maiores de televisão, de computador, né? Tolera eles fazerem ter os seus gostos particulares, fazer a refeição num outro horário, ter um cardápio próprio, né? Eles não podem sofrer, né? Nós criamos os nossos filhos para não sofrerem, né? Porque o sofrimento parece que é insuportável para o príncipe e para a princesa. Então, tudo que a gente faz, a gente se mata trabalhando para protegê-los, né? Para que não sofra. Nós sabemos que o sofrimento faz parte do nosso dia a dia. E a sociedade ali fora não é uma sociedade do lazer. Nós queremos dar lazer para eles, eles vão atrás do lazer, até mesmo do sexo, de uma maneira inconsequente, até da droga, do MSN, tudo tem que ser o prazer. Só que o mundo ali fora é um mundo perverso, né? Nós temos que nos prepará-los para que tenham justamente essa coragem, essa força, essa solidez, até para enfrentar. Porque senão eles vão chegar na idade da adolescência, eles não estão preparados, porque eles foram super protegidos, os príncipes e princesas. Agora estão na escola, a escola tem que tratá-los como príncipe e princesa. A sociedade também, só que ali fora as coisas não são bem assim. Aí eles vão ter um choque intenso, um choque de identidade, um choque de uma dimensão pessoal, que eles não foram preparados para o mundo, foram preparados para o mundo imaginário e fictício. Então é fundamental que nós preparemos nossos filhos desde cedo para o mundo real, para o mundo concreto e até para o mundo do sofrimento. Não vamos induzi-los ao sofrimento, seria masoquismo, né? Mas vamos também permitir que, se é preciso sofrer, que o sofrimento sirva como base. Os índios, eles induzem o sofrimento para prepará-los. Não vamos fazer isso para os nossos filhos, né? Mas também não vamos impedir que eles tenham qualquer espécie de sofrimento. Eles fazem parte do nosso dia a dia, ele nos caleja. Tá certo. Bom, e mudando um pouco de foco do assunto, já que o nosso programa está terminando, mas não podemos deixar de falar também, a respeito da adoção de crianças, né, por famílias homoafetivas. Como é que está atualmente essa situação? Hoje não existe regulamentação, né, não está em lei ainda reconhecida as famílias homoafetivas como entidade familiar, mas já estão reconhecidas analogicamente pelos tribunais, depois do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal.
O processo de adoção corre igual ao de uma família heterossexual. Os pais devem se habilitar, se inscrevem nas varas da infância e da juventude, tem acompanhamento do Ministério Público, né? Precisa também de acompanhamento de psicólogo, de assistente social. Que nós vemos muito problema hoje na adoção, não é necessariamente na adoção de famílias homoafetivas, mas literalmente no processo adotivo, é que os pais que se habilitam para adotar, eles são muito seletivos quanto às crianças, né? Geralmente os pais, independente de que forma familiar for, eles preferem uma criança de 0 a 1, no máximo 2 anos, branca, de olho claro, saudável. Então, às vezes as pessoas dizem que o processo de adoção é muito burocrático, mas na maioria das vezes os pais que estão querendo adotar são muito seletivos. Neste ponto, às vezes o anseio é tão grande de poder constituir uma família que as famílias homoafetivas já não são tão exigentes nesse ponto, porque elas realmente querem dar amor, querem dar afeto. E isso é evidente na adoção por casais estrangeiros. Aí dizem, como é fácil um estrangeiro adotar e um brasileiro é tão difícil? Porque os estrangeiros eles não são tão seletivos e geralmente eles adotam crianças de 7, 8, 9, 10 anos. E aí já adotam grupos familiares, que é o que o Estatuto da Criança pede, que não se separe irmãos. Então, no aspecto jurídico, a adoção por casais e pares homoafetivos segue o mesmo trâmite de uma família heterossexual. A questão hoje, que ainda nós temos em embate, é o preconceito da sociedade ainda. Ainda é forte e ele é maquiado. Eu sempre digo que seria uma hipocrisia da minha parte dizer que não existiria e não deve existir mais preconceito. Porque preconceito é o que literalmente a palavra está dizendo, é um preconceito de algo que eu ainda não conheço. O que não podemos permitir e não deve evoluir, ou melhor, regredir, é que esse preconceito chegue a nível de discriminação, né? Porque isso sim está previsto como um tipo penal criminal e a pessoa vai ser responsabilizada por isso. Então, inclusive, está ocorrendo um projeto de lei agora, no qual se pede a criminalização, né, da homofobia, porque a homofobia não é um crime comum, ele é um crime de ódio. Tem rancor, tem raiva. Teve uma pesquisa em institutos norte-americanos que constataram que os homofóbicos, na verdade, eles sentem atração por homossexuais e é uma forma de repelir, porque fobia é medo. Então, é um medo, na verdade, não dos gays, é o medo de ser reconhecido como gay. Então, quando se vê alguém exaltando demais, discriminando demais, geralmente, isso está explicado psicologicamente, que a pessoa tem uma espécie de atração. Então, a única coisa que se pede é que a sociedade não deve aceitar essas relações. Elas têm que, no mínimo, respeitar. Com a diversidade que nós temos no Brasil, com a diversidade cultural e religiosa, um país dessa magnitude que é característico pela sua miscigenação, ele também deve respeitar a diferença nos pares familiares também. Tá certo. São processos que a sociedade está passando e cada vez de uma forma um pouco mais rápida, mas que com o tempo vão criando conscientização e vão mudando os pontos de vista. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Contraponto. Nosso programa fica por aqui. Você pode sugerir temas para o Contraponto pelo e-mail tvunifra@unifra.br e as edições do programa também ficam disponíveis no YouTube, no canal Unifra Online. Até a próxima semana!